Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, eu quero falar sobre o INSS e como você pode conseguir os benefícios auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o LOAS, totalmente fornecido pelo INSS, pago pelo Estado. Primeiro, é interessante eu explicar, deixar bem claro para vocês a diferença do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Todos esses benefícios, o principal requisito para se conseguir tanto um auxílio-doença como uma aposentadoria por invalidez é você ter uma incapacidade para o trabalho, ou seja, é você não poder trabalhar por conta da sua doença. Então, por conta de você ter uma doença, essa doença te incapacitou para o trabalho. Se essa incapacidade for parcial, ou seja, se essa incapacidade for momentânea e você tiver cura dessa incapacidade, você poder voltar a trabalhar, o benefício que você vai conseguir é o auxílio-doença. Se essa incapacidade for permanente, ou seja, se você não mais obtiver condições de voltar para o trabalho, aí o benefício que você vai buscar é a aposentadoria por invalidez. O que eu quero deixar claro aqui? Os dois benefícios são idênticos. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são dois benefícios que todas as pessoas que possuem uma doença, que essa doença incapacite para o trabalho, ou seja, por conta dessa doença você não possa mais trabalhar, você vai ter direito a qualquer um dos dois benefícios. Os dois são iguais, é o benefício do mesmo salário que você recebia registrado, você vai continuar recebendo pelo tempo que durar essa incapacidade. Então, se essa incapacidade tiver fim, você vai receber auxílio-doença. Se essa incapacidade não tiver fim, for para o resto da vida, você vai ficar aposentado por invalidez. Quem vai dizer isso é um perito. Você vai ser submetido a uma perícia depois de uma ação judicial, e o perito é que vai dizer se você está incapaz para o trabalho e se essa sua incapacidade é momentânea ou permanente. Aí o juiz é que vai colocar se você vai ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez. Como todos os vídeos que eu já fiz para vocês, para explicar para vocês todos os direitos que vocês têm para conseguir tratamentos, medicamentos ou procedimentos médicos pagos pelo plano de saúde ou pelo Estado, aqui no INSS não é diferente. Você, para conseguir esses benefícios, um principal requisito é uma prescrição médica. Nessa prescrição médica, o médico vai ter que atestar a sua incapacidade para o trabalho, certo? Essa incapacidade para o trabalho, ela tem que vir atestada por uma prescrição médica. O médico tem que comprovar que você não está apto a trabalhar por conta da doença que você cometeu. Então, se você está com uma doença ortopédica e não pode trabalhar momentaneamente, o médico vai colocar na prescrição. Por uma doença na coluna ou um lero, alguma coisa do tipo, você está incapacitado para o trabalho. Se você tem uma doença crônica e você teve uma incapacidade permanente para o trabalho, é o médico que vai colocar que você está incapacitado para o trabalho. E toda essa incapacidade vai ser constatada por um perito do INSS, primeiro que você vai fazer o pedido administrativo e, após isso, num processo judicial, por um perito judicial para caracterizar a sua incapacidade. Então, o primeiro requisito a se preencher para conseguir tanto auxílio-doença quanto aposentadoria por invalidez é a incapacidade para o trabalho, que é atestada através de uma prescrição médica. O segundo requisito para que você consiga um benefício pelo INSS é a qualidade de segurado. O que é essa qualidade de segurado? Para que o INSS pague uma aposentadoria ou um auxílio-doença para você, você precisa comprovar que você contribuiu para o INSS por pelo menos 12 meses. Ou seja, os últimos 12 meses você tem que ter contribuído para o INSS. Para quem tem carteira registrada, isso é muito comum, porque se você é registrado numa carteira, o patrão com certeza recolhe o INSS, e para quem é autônomo tem que recolher de forma individual o INSS para poder ter essa qualidade de segurado e poder se beneficiar do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Agora, o que a gente consegue fazer numa ação judicial que você não consegue fazer no pedido administrativo para conseguir esses benefícios?
Essa qualidade de segurado é na época da doença. Então, o que é muito importante da gente entender? Para que você consiga uma aposentadoria ou um auxílio-doença, você precisa estar incapaz para o trabalho. Essa incapacidade para o trabalho, ela tem que ser relacionada à sua doença. E essa doença, ela pode ser constatada a qualquer momento. Então, de repente, a gente já teve diversos casos no escritório de pacientes que chegaram 10 anos sem contribuir nada para o INSS, mas há 10 anos atrás foi constatada a doença que ele tem ainda hoje. E há 10 anos atrás foi constatada essa incapacidade para o trabalho. Há 10 anos atrás ele tinha a qualidade de segurado, que são esses 12 meses de contribuição. Mesmo ele ficando 10 anos sem contribuir, ele tem direito a essa ação judicial, ele tem direito ao benefício do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, dependendo da incapacidade que o perito atestar, e ainda vai ter direito aos atrasados desses 10 anos que ele ficou parado sem trabalhar e sem receber o auxílio, sem receber o benefício, certo? Porque foi constatado através de uma perícia que ele já tinha aquela doença há 10 anos atrás, ele tinha qualidade de segurado há 10 anos atrás, e esses 10 anos que ele ficou parado porque ele estava incapaz de trabalhar por conta da doença que o incapacitou. Então, se isso for comprovado, além de você receber o salário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, você ainda recebe esse valor atrasado que você ficou sem receber do tempo que você ficou sem trabalhar por conta da incapacidade para o trabalho da doença específica. O terceiro requisito que você precisa preencher para conseguir entrar com auxílio-doença ou por uma aposentadoria por invalidez é a negativa administrativa. O que significa essa negativa administrativa? Todo processo contra o INSS é um processo federal, ou seja, vai para a Justiça Federal. Todo juiz que julga esses processos, ele não admite que nós entremos com um processo para conseguir um benefício no INSS sem antes ter tentado de forma administrativa. O que é uma tentativa administrativa? É você tentar direto com o INSS. Então, para que você possa entrar com o processo judicial e realmente conseguir esses dois benefícios, você precisa primeiro se submeter a pedido administrativo. Então, você precisa ir no INSS, fazer o pedido direto no INSS, fazer a perícia direto no INSS, ter essa negativa por escrito para que a gente possa ingressar com uma ação judicial e, de fato, conseguir o seu auxílio-doença e a sua aposentadoria por invalidez. Por que nesse caso, assim como nos outros casos que eu já dei para você, de medicamento, tratamento, procedimento médico, que você só consegue esse tipo de tratamento através de uma ação judicial para conseguir o fornecimento integral do seu plano de saúde ou do seu estado, a única maneira de se conseguir isso é através de uma ação judicial. Por que aqui no INSS é a mesma coisa? Por que aqui no INSS a forma mais fácil de você conseguir tudo isso é através de uma ação judicial? Muito simples. Quando você vai fazer esse pedido administrativo e faz o pedido do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez direto para o INSS, quem vai estudar o seu caso, quem vai analisar o seu caso, o perito que vai fazer a análise do seu caso para constatar se você tem uma incapacidade ou não, é um funcionário do INSS. E por óbvio que esses funcionários estão instruídos a não dar as aposentadorias, a não dar os auxílios-doenças, justamente porque o que eles mais querem é reter a despesa, é ter mais lucro, certo? Então, sempre que você for se submeter a uma perícia do INSS, a uma perícia direta com o INSS, você já pode ter certeza que é muito maior a chance de você ter uma negativa do que você ter um benefício aprovado. O INSS ele só vai aprovar os benefícios de pessoas que estão acamadas ou pessoas que estão totalmente incapacitadas para o trabalho. Qualquer coisa, o perito do INSS ele é instruído a buscar qualquer relação que você tenha, qualquer chance que você tenha de voltar a trabalhar. Então eu vou dar alguns exemplos. Isso acontece principalmente na perícia do INSS, mas também pode acontecer na perícia judicial. O perito ele vai buscar fatos de que você tenha capacidade para o trabalho. Então, qual que é a primeira pergunta que um perito vai te fazer? O que você faz na sua casa?
Você cuida da casa? Você lava a louça da sua casa? Você cuida da arrumação da sua casa? Você cuida dos seus filhos? Você cuida do seu marido? Você faz o almoço? Você faz o jantar? Você faz a faxina da casa? Se a pessoa que estiver incapacitada para o trabalho, se a pessoa que estiver acometida de alguma doença, falar para o perito, ah, doutor, eu não consigo cuidar muito bem da casa, mas a gente não tem condição, tem que ser eu mesmo para cuidar, então eu vou lá, eu limpo a sala, daí eu dou uma descansada, daí eu vou lá, eu limpo a louça, eu dou uma descansada, pronto. O perito já vai entender que você está apta para trabalhar. Porque se você pode cuidar da sua casa, você pode cuidar da casa de outra pessoa. Então você pode trabalhar com uma de doméstica. Se você está com uma coluna doendo, mas você consegue ficar sentado o dia inteiro numa mesa ou mesmo num sofá, você está apto a sentar numa cadeira e trabalhar de telefonista. Se você não pode mais dirigir porque você teve um problema na coluna, ou você não pode mais carregar peso porque você teve um problema na coluna, e você fala que na sua casa você fica o dia inteiro buscando coisa para fazer, arrumando um jardim ou arrumando as coisas dentro de casa, o perito vai entender que você está apto para trabalhar em outra função, que não seja a sua. Mas ele não vai te dar essa incapacidade para o trabalho. Por isso é muito importante que quando você for fazer a sua perícia, você relate a mais pura verdade. E se você de fato está incapacitado para o trabalho, você não pode ter vergonha de demonstrar isso para o perito. E você tem que mostrar a pura realidade e dizer que você não consegue fazer nenhum ato doméstico, muito menos ingressar em algum mercado de trabalho, correto? Então, primeira coisa, a gente está falando aqui que para você conseguir um benefício no INSS, do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, que são dois benefícios idênticos, que só tem uma diferença, que é a incapacidade para o trabalho parcial, aqui que você tem cura, ou permanente, na aposentadoria para invalidez, que você não tem cura. Então você vai receber o auxílio-doença se você tiver chance de voltar a trabalhar, ou você vai receber a aposentadoria por invalidez se você não tiver mais chance para trabalhar. O segundo requisito é a qualidade de segurado, que é aquilo que eu falei, que você tem que ter 12 meses de contribuição para poder ter direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez pagos pelo INSS. Esses 12 meses de contribuição têm que ser constatados à época da sua doença. Não precisa necessariamente ser desse mês para trás. Você não precisa ter 12 meses de agora para confirmar a sua qualidade de segurado. Pode ter sido na época que você ficou doente. E, por fim, uma negativa administrativa. Essa negativa administrativa é o pedido que você faz direto no INSS para, tendo a negativa, você poder ingressar com uma ação judicial e conseguir, através de uma ação judicial, um auxílio-doença e uma aposentadoria por invalidez. Sabendo de tudo isso e sabendo que os nossos pacientes sempre possuem uma doença, então a maioria dos nossos pacientes podem, através dessa doença, ter essa incapacidade para o trabalho. Antes de eu falar desse terceiro benefício, eu quero só partir para mais um grande tópico. Existe também o auxílio-doença parental. O que significa o auxílio-doença parental? É quando uma mãe, por exemplo, de uma criança autista que demanda cuidados 24 horas por dia, certo? Essa mãe ela não está incapacitada para o trabalho, porém o filho dela, como demanda cuidados constantes, a incapacita para o trabalho. Então, se essa mãe constatar, através da mesma prescrição médica, que o filho dela é dependente total dos cuidados dela, e por conta dos cuidados com essa criança, essa mãe é incapaz para o trabalho, e ela possuía qualidade de segurada, claro que depois de uma negativa administrativa, ela também pode entrar com uma ação judicial para conseguir um auxílio-doença parental. Mesmo a mãe não tendo nenhuma doença, mas ela tendo que cuidar da criança 24 horas por dia. Agora sim, vamos para esse terceiro benefício aqui, que é o LOAS, o BPC LOAS. O que é o LOAS? O LOAS nada mais é do que uma ajuda do governo para pessoas que possuem uma miserabilidade. Ou seja, um dos principais requisitos para o LOAS é a questão do dinheiro. A renda familiar de todas as pessoas que moram na casa da pessoa que está buscando um LOAS, quando a gente busca por ação judicial, não pode ser superior a meio salário mínimo por pessoa. O que significa isso? Se a pessoa que está buscando, a pessoa que tem uma doença, está buscando essa ajuda do governo, que é de um salário mínimo, que é o BPC LOAS,
essa pessoa mora, ela, o marido e mais um filho, você somam as pessoas que moram na casa e faz meio salário mínimo por pessoa. Então aqui no caso, mãe, pai e filho são 3 pessoas, então ela não pode ter mais do que um salário mínimo e meio de renda familiar, certo? Então o pai não pode ter salário, o filho não pode ter salário e a mãe, que é a pessoa que está doente, não pode ter salário. Aí, para que você consiga o LOAS, os requisitos são a incapacidade para o trabalho e a negativa administrativa. Não precisa comprovar a qualidade de segurado, porque não é pelo INSS, é direto pelo Estado. O que é necessário comprovar é a miserabilidade, certo? Então, para que você consiga o BPC LOAS, basta comprovar que a renda familiar é abaixo de meio salário mínimo por pessoa e ter uma doença que te incapacite para o trabalho. Esses já são os requisitos necessários para que você consiga o LOAS, que é o terceiro benefício que a gente consegue viabilizar através de uma doença que te incapacite para o trabalho. Por que que a gente, aqui no nosso escritório, resolveu se aprimorar nesse tipo de ação? Justamente porque a grande maioria dos nossos clientes possuem uma doença. Quem está buscando um tratamento, quem está buscando um procedimento médico, quem está buscando um medicamento, normalmente está tendo uma complicação com esse tratamento e uma complicação com essa doença. Por conta disso, essa pessoa acaba ficando incapaz para o trabalho. Se essa pessoa está incapaz para o trabalho, ela pode buscar um benefício frente ao INSS, tanto com qualidade de segurado, buscando auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e mesmo não tendo qualidade de segurado, buscando LOAS, desde que se enquadre nessa renda de miserabilidade. Legal? Esse foi um vídeo explicativo, específico sobre INSS e os 3 benefícios que você pode buscar decorrente de uma doença que o incapacite para o trabalho. Espero ter ajudado. Até mais.